Olá, graça e paz. Hoje eu quero compartilhar com você uma mensagem intitulada como O Deus da Bíblia sem a Bíblia. Nós entendemos que, conforme Jesus disse lá em João capítulo 5, versículo 39 e 40, Jesus faz uma crítica aos seus ouvintes ali, os fariseus, dizendo o seguinte: olha, vocês examinam minuciosamente as Escrituras e julgam ter nela o poder ou a vida eterna. Mas vocês, no entanto, não entendem que elas apontam para mim. E aí Jesus chega no versículo 40 e diz o seguinte: mas vocês não querem vir a mim para que tenham a vida eterna. Esse texto de Jesus faz essa crítica às pessoas que se dedicavam a ler as Escrituras, se dedicaram ao conhecimento das Escrituras da sua época, a Torá e alguns livros históricos e proféticos do Antigo Testamento. E na verdade Jesus diz: vocês estudam tanto sobre esses livros, sobre essas falas, sobre essas narrativas, e na verdade vocês julgam ter nela a vida eterna, julgam que através dela vocês vão alcançar a vida eterna, mas vocês, no entanto, não perceberam que elas apontam para mim. Se referindo à sua messianidade, Jesus dizendo que ele era o Messias, a quem tanto o Antigo Testamento completo, de Gênesis até Malaquias, se referia a respeito dele. Não somente os livros proféticos messiânicos, como Isaías, por exemplo, mas toda a Bíblia aponta para Cristo, apontava para Cristo como Messias, aquele a quem Deus enviaria para salvar o seu povo. No entanto, Jesus disse às pessoas: vocês não perceberam que elas apontam para mim e vocês não querem vir até mim para que recebam essa vida eterna que as Escrituras falam a respeito dela e que vocês julgam encontrar nela. Então nós observamos aqui um erro que muitas vezes cometemos também em nosso tempo. O que aconteceu com esse povo é que eles queriam o Deus que as Escrituras inspirou, o Deus que as Escrituras narravam a respeito dele, mas não queriam o caminho para a vida eterna, a qual Deus deixou claro nas Escrituras. E essas pessoas rejeitaram a Cristo porque Cristo não veio como o Messias que eles esperavam. Eles esperavam um Messias que viesse libertá-los do poder de Roma. E não entendiam que a sua maior escravidão era do pecado e não de Roma. E por isso rejeitaram a Cristo, porque Cristo veio para confrontar o pecado daquele povo. Cristo veio para confrontar a sua condição pecaminosa. Observe que no Sermão do Monte, Jesus tornou um tanto quanto mais pesado, vamos dizer assim, o ensinamento das Escrituras, quando ele disse: ouviste o que foi dito, né? Mas eu, porém, vos digo. Então Jesus estava dizendo: olha, a lei, resumindo aqui o que Jesus quis dizer com tudo o que ele disse após repetir essa sentença, ele disse o seguinte: olha, a lei fala de algo que é externo. Por exemplo, se você matar alguém, fisicamente falando, você é um homicida. É o que a lei diz. Mas eu vos digo, se você odiar o seu irmão, se você amaldiçoar o seu irmão, se você ofender o seu irmão, ou seja, se você tiver ódio no seu coração contra alguém, você já é um homicida. Ou seja, Jesus veio trazer o real sentido das Escrituras, e isso foi pesado para os fariseus, para alguns judeus, porque se julgavam capazes de cumprir a vontade de Deus, na verdade não eram, porque se apegavam ali apenas àquilo que era externo. Jesus veio trazer o real sentido das Escrituras para essas pessoas. E muitas vezes, como eu disse, nós cometemos esse erro em nosso tempo, porque nós queremos o Deus da Bíblia, mas não queremos a Bíblia. Não queremos aquilo que a Bíblia nos ensina. Observe que quando os discípulos de Jesus foram confrontados e Jesus disse: vocês querem ir embora também, como os outros foram? Aí Pedro disse: Senhor, para onde iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Muitas pessoas julgaram o ensinamento de Jesus pesado e disseram: esse discurso é muito pesado, quem pode ouvi-lo ou quem pode suportar? Mas os discípulos entenderam: Senhor, mesmo que seja pesado, nós queremos andar com o Senhor, nós queremos nos submeter ao Senhor. Ou seja, Pedro e os outros discípulos entenderam que valia a pena, que se a Bíblia, se as Escrituras do Antigo Testamento apontavam para Jesus como Messias, não tinha outro caminho para eles alcançarem a vida eterna senão o Messias. Ainda que o Messias trouxesse um confronto de algumas coisas para a vida daquelas pessoas. E assim foi, eles perseveraram em seguir ao Senhor. E o que acontece conosco é, como eu disse, muitas vezes nós queremos os benefícios de Deus, queremos o cuidado de Deus, queremos o amor de Deus, mas não queremos a disciplina de Deus. Não queremos nos corrigir como Deus
espera que a palavra nos corrija. Eu vejo muitas pessoas hoje descredibilizando a Bíblia. Isso me preocupa quando isso não vem de pessoas que não se dizem cristãs, mas pessoas que se dizem cristãs e têm descredibilizado a Bíblia. Tem colocado a Bíblia como algo que não tem o poder que ela realmente tem. É evidente que muitas coisas foram interpretadas erradas, infelizmente foram, e nós precisamos não descredibilizar a Bíblia, mas buscar entendê-la corretamente. Descredibilizar a Bíblia não é o caminho melhor. O melhor caminho é nos dedicar a entendê-la melhor, porque o próprio Cristo disse: vocês erram por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Se nós não conhecemos a Bíblia, nós não vamos conhecer o poder de Deus e muitas vezes vamos fazer isso, vamos querer descredibilizar a Bíblia ou tentar arrumar outro caminho para a vida eterna, tentar um outro caminho para seguirmos a Deus, para conhecermos a Deus, senão o caminho de submeter às Escrituras. Nós precisamos entender o valor das Escrituras na nossa vida. Aquelas pessoas não entenderam por causa de uma conveniência. Muitas vezes nós não aceitamos por conveniência, porque a palavra nos confronta, como eu disse, ela vem apontar para a nossa pecaminosidade, vem nos mostrar o quanto somos pecadores, quanto a nossa natureza humana é pecaminosa, é inimiga de Deus. Mas nós precisamos entender que ela não só faz isso, mas ela apresenta a solução. A solução é Jesus. Os fariseus precisaram entender que sim, Deus estava usando Cristo para apresentar a eles a triste realidade deles, mas também estava usando a Cristo para mostrar para eles que a solução para tudo isso havia sido revelada, havia se manifestado para eles naquele tempo. E Cristo se revela a nós hoje para também transformar a nossa vida. E se nós negligenciarmos as Escrituras na sua totalidade, escute bem o que eu estou dizendo, interpretando ela corretamente, se nós rejeitarmos isso, nós estamos rejeitando o cuidado de Deus, estamos rejeitando a vontade de Deus para nossas vidas, estamos nos tornando tão negligentes como aquelas pessoas se tornaram a respeito da vida de Jesus. Não podemos achar que a Bíblia é, e ela realmente é, o poder de Deus, ela é aquilo que vai nos conduzir à vida eterna, e queremos ser seletivos. Aí se eu aceito, isso eu não aceito. Se você for assinar um contrato de emprego, por exemplo, você vai assinar o contrato, você tem que concordar com todas as cláusulas. Se você for fazer uma compra ou um contrato contrato de serviço, você tem que aceitar todas as cláusulas. Então a Bíblia também é assim, eu não posso aceitar o que me convém, eu tenho que aceitar toda ela. E assim eu vou chegar à vida eterna, assim eu vou conhecer a Cristo, assim eu vou conhecer mais a Deus, assim eu vou me relacionar com Deus da maneira correta. Cuidado, porque os lugares onde a Bíblia passou pelo descrédito, como promovido, como eu disse, pelos que se dizem cristãos, hoje é um continente, é um país, é um lugar onde o evangelho é tido como vergonha, pelo erro de pessoas que não entenderam corretamente a Bíblia. Dedique-se a conhecer, estude as Escrituras, dedique-se a conhecer como aquelas pessoas conheceram, mas eles não tinham o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo, nós temos pessoas que o Senhor coloca ao nosso redor para nos ajudar a entender. Procure pessoas que tenham mais conhecimento, procure pessoas que tenham mais tempo de fé, pessoas maduras, pessoas coerentes. Você vai entender melhor as Escrituras, vai viver as Escrituras e vai viver a vida eterna que Deus tem preparado para nós. Esse é o caminho para que nós possamos chegar até Deus, esse é o caminho para que possamos conquistar a vida eterna através de Jesus, o Jesus que a Bíblia nos apresenta, o Jesus que é apresentado em Gênesis e Apocalipse, o Jesus que foi rejeitado por alguns por conveniência, mas que nós não possamos rejeitá-lo por causa de conveniência. Tudo aquilo que a Bíblia nos ensina a respeito da vida de Jesus é aquilo que devemos imitar. Paulo disse: sejam, pois, meus imitadores, assim como sou imitador de Cristo. Se nós rejeitarmos a vida de Cristo como ele viveu, nós estamos rejeitando a vida que Deus quer também nos dar. Amém? Deus abençoe sua vida e que o Espírito Santo nos conduza a um ardente desejo de conhecer as Escrituras e também de praticá-la, porque ela realmente vai nos conduzir ao caminho da vida eterna. Deus abençoe.